Bom dia a todo mundo, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Marcelo, professor de Cabala e coach espiritual, e vou tentar falar um pouquinho mais sobre esse mês. Se você perdeu meus vídeos anteriores, olha no meu YouTube, olha na minha página do Facebook, para não perder o fio da meada. Então, no último vídeo, a gente começou a falar sobre a incrível energia que existe nesse mês, regido pelo signo de Virgem. E até no final do último vídeo eu dei um mini dever de casa para vocês, que após contar a história das pedrinhas, vocês fizessem uma lista das suas pedrinhas. O que a gente vai fazer com essa história agora? Então, aproveitando esse mês, eu mencionei para vocês no vídeo passado que esse mês a gente tem 3 tipos de ações bem específicas para fazer, para determinar já desde agora um ano incrível para a gente, que são elas Tefilá, Teshuvá e Tzedakah. Uma reza adicional, um processo de arrependimento e nossas doações, trabalho voluntário, etc. Hoje eu queria falar mais sobre o processo da Teshuvá, do arrependimento. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais que é isso. Quando a gente estuda Cabala, a gente aprende que nada é coincidência e nada é por acaso nesse universo. O que significa dizer que cada segundo das coisas que acontecem com a gente, elas têm um porquê, elas têm um propósito, elas têm um motivo. Nada é por acaso, nada acontece do nada, tudo acontece de alguma coisa. E esse alguma coisa, de acordo com o que a gente entende, foi criado através da minha interação com as coisas que acontecem ao longo da minha vida. Então a gente também pode afirmar que, de alguma forma, cada coisa que acontece na minha vida, eu sou o criador disso. As coisas agradáveis e as coisas também não tão agradáveis assim. Eu sou o criador de tudo. Então, o que fazer para mudar as coisas desagradáveis e o que fazer para aumentar as coisas agradáveis na nossa vida. Então, esse é o mês que a gente pode retornar ao nosso estado inicial, a nível de energia. Como fazer isso? Então, esse é um processo muito incrível chamado Teshuvá, que é um processo chamado de arrependimento. E que o processo de arrependimento, na palavra em hebraico, Teshuvá significa o retorno. O retorno do fluxo de energia, o retorno à perfeição, o retorno ao acesso perfeito que é a nossa alma. Como fazer esse retorno? Então, o primeiro passo de como fazer esse retorno significa encontrar as pedrinhas, né? E esse foi o dever de casa do último vídeo. Encontrar as pedrinhas. Pedrinhas pequenas, pedrinhas grandes, ações negativas que a gente possa ter feito ou ações que outras pessoas fizeram com a gente, mas deixou a gente bastante desconfortável pelo que elas fizeram. Até isso corresponde a mim mesmo. Até isso não é culpa da outra pessoa. Então vamos lá. Como fazer esse processo de Teshuvá? Então, o primeiro passo é identificar o erro. O segundo passo, talvez o passo mais importante, é o que a gente chama de assumir 100% da responsabilidade. Não é 80%, não são 70%, não são 90% e não são 5%. São 100% da responsabilidade. Como assim? Então, imagina uma história, e eu vou falar uma história qualquer, bem drástica, só para a gente entender o que significa isso. Então, vamos dizer que uma pessoa... infelizmente ela tem um relacionamento que acaba por uma traição e acaba descobrindo que a outra pessoa que ela estava casada tem uma outra família, um outro relacionamento, um outro tudo, que é uma situação muito desconfortável. Eu acho que ninguém merece passar por isso na vida, mas infelizmente acontece no mundo que a gente vive. Aí essa pessoa se depara com a cena, descobre a família, descobre que o marido ou a esposa tem uma família inteira, né? Além dela, além da própria família dela. O que fazer com isso? Então, a maioria de nós falaria, não, você tem que matar o cara, tem que matar a mulher, você tem que se divorciar, você tem que brigar, você tem que ter raiva e tal. E de acordo com o que a Cabala entende, não é exatamente esse processo. Não significa que você tem que ficar junto dessa pessoa pro resto da vida, mas não colocar a responsabilidade na pessoa por tudo aquilo que acontece com a gente. Então, como assim? Quando essa pessoa para analisar a vida, ela percebe, por exemplo, estou inventando uma história, mas ela percebe, por exemplo, que desde o momento que ela teve o filho, ela deixou de tomar conta da esposa ou do marido ou de alguma coisa assim, e por isso criou uma certa separação entre esse casal. E por conta dessa separação, o marido ou a esposa criaram toda uma outra família. De novo, não é uma justificativa para isso, porque não tem justificativa, mas a ação que essa pessoa fez acabou criando um espaço e criou uma nova situação muito desconfortável para a própria vida dela. Então o processo de Teshuvá não é colocar um selo no que a outra pessoa fez está certo ou está errado. Isso não cabe a gente.
O 5 que cabe a gente no processo de Techuvá é assumir a minha parte da responsabilidade. O que eu tenho a ver com isso? Então é olhar para a situação, olhar para o que a gente faz ou deixa de fazer, e entender, nossa, como minhas atitudes, como meus comportamentos, como o que eu fiz acabou criando esse momento desconfortável para mim. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem para aproveitar essa energia desse mês, que esse processo de Techuvá, que esse processo de arrependimento seja feito o seguinte: pegue essa pedrinha, seja pessoas que te incomodam, situações que te incomodam, ou suas próprias ações, e fala o seguinte: calma aí, o que isso tem a ver comigo? Que pedrinha é essa que eu estou deixando e estou criando na minha vida? E ao mesmo tempo, assume 100% de responsabilidade, porque só assim você vai estar pronto para transformar e remover isso 100% da sua vida. Pensa nisso, mais vídeos chegando, assume essa responsabilidade, e eu vou terminar com uma historinha que eu contei há pouco tempo, mas acho que vale a pena contar de novo, que é a história do sapo. O sapo é um animal bastante adaptável a calor, especialmente em água. Então ele é colocado dentro de uma água fervendo e rapidamente ele se adapta à temperatura dessa água. Ele teria total capacidade de que na hora que a água começou a ferver, de pular fora. Mas o que acontece? Ele se adapta a essa água quentinha, agradável, e fica lá dentro. E aí o que acontece? Em algum momento, ele fala assim, ai, chega, quero sair. Só que no momento que ele decide sair, ele está tanto tempo dentro da água quente, que os músculos não mais respondem ao seu comando de conseguir sair. E acaba acontecendo que o sapo morre nessa água fervendo, nessa água quente. E aí muitas pessoas param para olhar essa história e falam, o que matou o sapo foi a água quente, foi a água fervendo. E não é isso a resposta. A resposta foi a inabilidade do sapo de encontrar a hora certa de sair da zona de conforto e falar, quer saber? Agora é hora de assumir minha responsabilidade. E o que eu estou sugerindo para vocês é que não espera a água ferver demais. Pega essa pedrinha, assume a responsabilidade e saiba, esse é o mês e esse é o momento para a gente sair dessa água fervendo e criar uma nova realidade para a nossa vida. Um excelente dia, uma excelente semana, um excelente final de semana. E lembra, semana que vem, nível 6 e nível 1 começando. Até breve!